Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar um aspecto bem importante e que eu vejo que está cada dia pior. É a questão do convívio interpessoal dentro das empresas. É fato, e nós já falamos isso em outro vídeo, que as empresas são a média do que as pessoas são. Existem conflitos, existem rivalidades, existem disputas e isso sempre vai ter. A questão não é a incidência ou não desses aspectos. A questão é como esses processos afetam o ânimo, a moral e a produtividade das pessoas, o que por vezes compromete o resultado global da empresa. Então nós vamos fazer hoje algumas reflexões sobre a questão do convívio e o trabalho em equipe também. Em primeiro lugar, como é que você convive com as pessoas dentro da empresa? Você é do tipo que firma uma opinião e não cede por nada nunca? Ou então, se a sua opinião não é considerada, você fica magoado e dá de ombros? Ou então você é daquele tipo amarrado, caladão, que ninguém sabe o que pensa ou de como vai agir? Ou você é aquele tipo de pessoa que gosta de brincadeiras, mas não sabe tirar o pé do acelerador e acaba falando a coisa errada na hora errada? Todos esses pontos são comuns quando a gente vê as pessoas se relacionando dentro da empresa. Sempre haverá alguém mais calado, não há defeito nenhum nisso. Sempre haverá alguém mais descontraído, sempre haverá alguém que quer que uma opinião sua prevaleça. A questão não é essa, é como administrar tudo isso. Então convém nós relembrarmos alguns pontos e sairmos um pouco da trilha batida que hoje é tão propalada aos quatro ventos e que não leva a nada, que são coisas do tipo, eu tenho atitude. Ter atitude não é ser estúpido. Eu sou assim mesmo. Se você pensa assim, você não vai evoluir nunca. Vamos considerar alguns pontos importantes. Primeiro, nada se faz numa empresa sem trabalho em equipe. Você sempre prestará serviços que vai rumar para alguém dentro da empresa e vai receber serviços que veio de outra pessoa dentro da empresa. A cadeia de interligação de equipe pode ser mais forte ou menos intensa, mas ela sempre existe dentro da empresa. Isso gera então um desafio de convivermos bem. Outra coisa importante também, a maneira como você se posiciona diz muito sobre o seu próprio sucesso dentro da empresa. Posicionar-se emocionalmente de maneira positiva, o que aliás é parte de marketing pessoal, e nós já falamos aqui no canal sobre isso, é fundamental para você ter sucesso. Agora, o que parece que está em baixa ultimamente, e que eu gostaria que você refletisse bastante, é a capacidade de inteligência emocional. Lembre-se que o ser humano, segundo estudiosos, possui 8 tipos de inteligências, né? Inteligência artística, inteligência corporal, esportiva. Na empresa, fundamentalmente, você vai usar 2. A sua inteligência racional, que é fundamentalmente a capacidade de aprendizado que você tem, e a inteligência emocional, que é exatamente a maneira como você convive com as pessoas. A inteligência emocional envolve algumas coisas importantes que você deve refletir. Em primeiro lugar, a assertividade, a sua capacidade de ter opiniões próprias e se posicionar emocionalmente, de tal forma que você tenha identidade. Marias que vão com as outras não são bem vistas em lugar nenhum. Mas se contrapõe à assertividade algo chamado empatia. É a capacidade de considerar a opinião, o posicionamento e a situação de outras pessoas. Por vezes, nós precisamos abrir mão da assertividade em prol da empatia. E por vezes também nós mantemos a nossa empatia quando somos mais assertivos. Isso é muito importante. O terceiro ponto é uma coisa chamada equilíbrio. Há pessoas que levam as coisas muito a sério e diante de reveses ou de rejeições acabam explodindo. Nós temos que estar preparados no nosso dia a dia para tudo, para a aceitação,
para marcar gol e também para jogar a bola fora. Isso de uma maneira equilibrada e que nos dê força e faça com que nós sejamos referências, inclusive para outros. E um outro ponto muito importante, do qual nós não devemos esquecer, que aliás eu já até mencionei, mas vamos de novo, é a capacidade de trabalhar em equipe. Por que é difícil trabalhar em equipe? Porque as pessoas pensam, reagem de formas diferentes. Quando trabalhamos bem em equipe, nós somos capazes de não olhar a negatividade das diferenças plurais, e sim o rumo convergente das diferenças que nos fazem ser complementados nos nossos raciocínios, porque nós não podemos pensar em tudo, e que faz com que o produto final do trabalho seja muito mais rico. Pense sobre essas coisas. Hoje, o posicionamento emocional é determinante, porque as pressões profissionais são muito maiores do que em outras épocas. Hoje, as empresas trabalham, em média, com apenas 40% do contingente que trabalhavam há 20 anos atrás. Você faz muito mais coisas hoje. É fundamental, portanto, que você tenha um bom posicionamento, um bom equilíbrio emocional, para que você seja produtivo e que você ajude os seus colegas e, em último caso, a empresa também. Inscreva-se no nosso canal. Lá você recebe informações atualizadas sobre o mundo empresarial, carreira, negócios e também algumas dicas sobre a economia. Muito obrigado, até a próxima.